Ai, 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 você, Agra, tá de parabéns, viu? Você está de parabéns. Mostrou a cara. Isso, meu filho, é assim que a gente trata as coisas de Deus. Olha, boné, você ter o boné ou não ter o boné, entendeu? Não faz o menor sentido. Falar das coisas de Deus, tratar os assuntos da palavra de Deus, com a cabeça coberta ou descoberta, não faz o menor sentido. Agora, você tratar, veja bem, hein? Presta atenção. Você tratar das coisas de Deus com a cara escondida, olha assim, entendeu? Botar o tal do avatar, né? Figurinhas, ou não botar figura nenhuma, usar apelido, entendeu? Apelido. Para mim, Agra era um apelido. Pensei, talvez ele seja agricultor, talvez ele se dedique ao trabalho na agricultura, sei lá, vai saber o quê. Agora você avançou mais um pouquinho, sabe? Botou Josafá, Agra, entendeu? Agora completou, que bonito, tá vendo? Pôs a cara lá. Bom, veja bem, eu sou condescendente com o pessoal do ministério. Não quer dizer que eu aprove a conduta de tais pessoas, tá? Porque eu, de imediato, tomaria uma posição e manifestaria meus pensamentos e as minhas convicções, porque eu não pactuo com o inferno, eu não pactuo com o diabo, viu? Então, de princípio, se eu soubesse destas coisas que estão rolando escondidas aí, pregadas por meio de mensagem subliminar, se eu soubesse, de imediato no ato, porque para mim não tem conversa, sim, sim, não, não, e o que passa disso é do capeta, entendeu? Bom, mas eu não posso exigir que um ministro faça isso, entendeu? Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai para a marca do pênalti, ele vai ser expulso, tenha ele razão ou não tenha razão, porque para esses camaradas aí o que menos interessa é a razão, é a verdade. O que interessa para eles é o orgulho, a vaidade das coisas que eles estão dizendo aí que é bom e verdadeiro, entendeu? E não a palavra de Deus, entendeu? Eu não posso exigir isso de uma pessoa porque vai comprometer a vida dele, a família dele, a honra dele, entendeu? Então cada um dará conta de si mesmo a Deus, de acordo com a sua consciência. Mas a minha atitude seria essa. Eu não tenho outra atitude, tá? Nem diante da ameaça de morte, viu? No tempo que eu fundei a AMCCB, tinha uns capetas lá da congregação que queriam me pegar e me matar, entendeu? Eu não arredei um pé, sabe? Porque a palavra de Deus diz: se a alma dele recuar, eu não tenho prazer nele. Entendeu? Deus não gosta de homens covardes e mentirosos, de medrosos, tímidos. Está lá no Apocalipse: os tímidos não vão herdar o reino de Deus, os covardes não vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque para ser um cidadão dos céus, para ser homem de Deus, tem que ter coragem, viu? Precisa ser valente, viu? E Deus não nos deu um espírito de covardia, dessa palavra de Deus. Não. A pessoa que tem o Espírito de Deus habitando no coração dele não é covarde. A sua natureza era diferente. Eu fui covarde quando não era crente. Depois que me converti, fiquei valente, viu? Entendeu? Então, bonezinho na cabeça não quer dizer absolutamente nada. Agora, olha, veja bem, presta atenção. Novamente, o falso profeta e blasfemo diante de Deus está reafirmando as suas convicções e plantando novamente a sua semente maligna. Olha lá, ó. Vou virar o vídeo aqui, ó.
para eu poder ler aqui. Eu estou lendo aqui, ó. O que eu quero mostrar é o erro de muitos ao interpretar que o pecado sem perdão, quer dizer, que não tem perdão, é o único que conduz à morte espiritual. Existem outros pecados que conduzem à morte. Isso é verdade. Ué. A morte é a punição pelo pecado do homem. Morte física. Morte física. Agora, você está dizendo aí que há outros pecados que não têm perdão. Então você está contradizendo o Jefferson. O Jefferson está contradizendo, que eu estou falando é com você, Agra, tá? O Jefferson está contradizendo as palavras do Senhor Jesus, viu? Porque o Senhor Jesus disse que todo pecado e blasfêmia não tem perdão. Aliás, todo pecado e blasfêmia tem perdão. O único pecado que não tem pecado nem neste século, nem no vindouro, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? É simples. Quem falou isso? Quem falou isso é o Deus de toda a glória. Aquele lá que, no princípio, criou os céus e a terra. Viu? Os céus e a terra. Era a palavra. No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Entendeu? Criou o homem, criou os animais, criou os céus, as estrelas. Esse aí, João relata. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 12 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Tá? Então ele, que é o autor da salvação, é que falou estas coisas. Agora vocês estão aí, você mesmo. O último comentário meu, eu perguntei para você, quem é o seu cabeça? Quem é o seu cabeça? É o ancião da congregação? Quem é o seu cabeça? É o ministério que está aí? Homens que estão introduzindo no meio da igreja doutrinas contraditórias, doutrinas confusas e doutrinas contrárias ao ensino da palavra de Deus. E mais ainda, doutrinas contrárias à própria doutrina da igreja. Esses são a sua cabeça? Certamente, estes são a sua cabeça. São eles que fazem a sua cabeça. Por isso você é um homem vencido pelos falsos ensinamentos. Por isso é que você não tem liberdade de pensamento e não é capaz de analisar, de refletir, de examinar as Escrituras e entender como elas de fato são. Entendeu? São estes homens que são a sua cabeça. Mas fica sabendo, cristianismo verdadeiro, a igreja verdadeira, Jesus Cristo é o cabeça de todo homem. E a igreja, o ministério, a cabeça da igreja e do ministério é Jesus Cristo. Entendeu? Então tá aí. O Gerson está fazendo uma ginástica danada para defender isso. Mas as palavras do Senhor Jesus, põe ele no chão, rapidinho. Aí, né? Todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão. Viu? Ó, ele está falando lá, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem neste século, nem no futuro. É o pecado imperdoável. Imperdoável. Entendeu? Se você não sabe, porque parece que eu li um comentário, alguém dizendo, mas qual é o pecado da blasfêmia? O que é esse pecado que não tem perdão? É simples, é você atribuir ao diabo, a Satanás, uma obra que o Espírito Santo de Deus está realizando. Entendeu? É isso aí, meu filho. Atribuir a Satanás uma obra que o Espírito Santo está realizando. Esse é o pecado de blasfêmia. Está lá bem explicado. Os judeus estavam dizendo que Jesus estava fazendo todas aquelas obras, todos aqueles milagres. Os fariseus estavam dizendo
era pelo poder de Satanás. E Jesus disse: aí, todo pecado e blasfêmia tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Entendeu? Ó, mais um detalhe, já que você falou no bonezinho aqui, ó. Eu uso bonezinho porque eu sou careca, cara. Eu não gosto. Tem um pelo aqui, outro pelo ali, entendeu? Então eu uso um bonezinho, eu gosto, tá? Para cobrir a minha carequinha. Aliás, se eu ficar descoberto, vai refletir um facho de luz aí e tal, e a imagem não vai ficar boa, vai comprometer a imagem. Mas presta atenção, tá? Tá lá em Coríntios, lá. Não quero que os homens orem com a cabeça descoberta, tá? Então são usos e costumes essa parte aí, tá bom? São usos e costumes. Então ele disse isso por causa dos judeus, que os judeus, por tradição, usavam cobrir a cabeça, orar com a cabeça. Mas lá também manda que orem com as mãos levantadas, levantem as mãos. E você não faz isso, tá vendo só? Então você é um judeu, é um crente saci pererê. Você pula numa perna só. Ué, você acha que deve ser feita uma coisa? Faça outra também. Lá no Bonfim, ó, lá no Paraná, no Bonfim, tem um fato que eu já falei várias vezes a vocês aí. Eu vou tornar a dizer a você, talvez você não tenha lido a respeito. Lá em Bonfim, lá no Paraná, em Curitiba, tem um bairro chamado Bonfim, tá? Caramba, eu sempre esqueço o nome do ancião que atende lá, tá bom? Bom, esse homem aí, esse ancião, um dia levantou no culto lá um judeu. O judeu estava com o kippá, sabe, aquela cobertura que eles usam na cabeça. Eles fazem isso já há mais de 700 anos, já no tempo de Paulo também faziam, entendeu? Mas se tornou obrigatório lá por volta da Idade Média. Judeus só andar mesmo cabeça coberta. Bom, também agora é um grupo deles, sabe, que usam fazer isso. Então esse judeu levantou para testemunhar com a cabeça coberta. E o ancião falou assim: vai sentar, rapaz, vai sentar, que aqui, só se no culto a gente só ora, testemunha com a cabeça descoberta. Isso é doutrina, não é? Tá. Agora a congregação está lá em Israel, tá? E eles são obrigados a engolir a doutrina, tá? Goela abaixo. Por quê? Porque é evidente, se eles falarem lá que não pode participar do culto com a cabeça coberta, não vai ficar ninguém. Você não pode mexer com a tradição das pessoas, com a cultura das pessoas. Usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, entendeu? Há lugares onde essas coisas que nós praticamos aqui, você não pode exigir, fazer, porque vai ser impedimento para a divulgação do Evangelho. Vai impedir que as pessoas ouçam o que você está dizendo. Entendeu? Que é a prova que Paulo não, guiado por Deus, não mexia com a cultura. Leia a carta de Filipenses. Ora, no tempo de Paulo, era da cultura, tanto dos romanos como dos gregos, a escravidão. Quando Paulo estava preso em Roma, ele foi visitado por um escravo fugido de um crente, um grego crente chamado Filemão. Esse escravo chamava-se Onésimo. Ele conhecia Paulo, ele foi visitar Paulo na prisão e se converteu lá. Então Paulo escreveu uma carta a Filemão, está aí na sua Bíblia, leia lá. Você acha que a escravidão é da vontade de Deus? A exploração do trabalho de um homem por outro homem, em condições execrantes, você acha que é da vontade de Deus? Mas veja lá, Paulo não escreveu uma linha contra a escravidão, entendeu? Pelo contrário, disse que Filemão recebesse Onésimo como se fosse seu irmão. Ele recomendou a Onésimo que servisse a Filemão como se fosse o próprio Jesus. Por que não mexeu com a cultura dos gregos? Porque se fosse mexer com a escravidão, o evangelho não seria aceito, não seria ouvido. Entendeu? Não pode fazer essas coisas. Usos e costumes mudam com o tempo. Viu? Então, aí mais uma liçãozinha para você, tá? Agora, fique claro, tá? Esse Gerson aí é alma encapetada, filho do diabo. Por quê? Porque mentiu, insultou, agrediu, ofendeu ao Senhor Jesus, ainda está reafirmando isso aí, sabe? Está afirmando que há outros pecados que não têm perdão. Então isso aí é ir contra a palavra de Deus, isso é coisa de diabo. Tchau, filho.
Tchau. Fica com Deus, tá?